apesar de ser negro, eu não sou a favor das cotas raciais. E nesse vídeo eu quero compartilhar por que eu não sou a favor, apesar de meio que tecnicamente me prejudicar nesse sentido, né? Eu não sei se isso é uma opinião, digamos que maioria das pessoas negras, mas eu quero compartilhar realmente a minha visão sobre essa questão das cotas, principalmente nessa questão de entrar na faculdade, né? Com o início do ano letivo nas faculdades, meio que o assunto das cotas meio que sempre acaba retornando por causa de muitas notícias polêmicas relacionadas à questão das cotas, né? Então, eu quero começar falando por que no fim, eu não sou a favor de cotas raciais para o ingresso das faculdades, né? Primeiramente, eu acho que é simplesmente um pouquinho racista, no sentido de haver essa separação na questão de brancos e pretos nessa hora de processo seletivo, na questão do vestibular da faculdade. Eu acho que é um pouquinho racista, assim, no sentido de, tipo, meio que negro precisa de tirar, tipo, uma muleta, entre aspas, para conseguir entrar na faculdade, né? Claro que eu entendo o argumento contrário, no sentido de, tipo, a gente tem uma história com o racismo e a escravidão muito grande na nossa história brasileira, né? A gente foi um dos últimos países a abolir completamente a escravidão, então eu consigo entender os argumentos históricos nessa questão da dívida histórica, digamos assim, com as pessoas pretas. Um outro problema que eu também tenho com essa relação das cotas, nessa questão cotas raciais especificamente, é a questão da banca da heteroidentificação, né? Sempre quando rola essa questão de algumas notícias relacionadas à questão da, tipo, pessoas aplicando para vagas que são somente para pessoas pardas, indígenas ou pretas, rola essa questão de, tipo, como que tu vai definir que a pessoa é parda, principalmente, ou negra, ou indígena, entre aspas, em outras coisas. Porque basicamente vai ter sei lá, 5 malucos olhando pra ti e te julgando de, tipo, tu é preto o suficiente, tu é pardo o suficiente, sabe? E eu acho que isso aí dá muita brecha para dar problema, sabe? Na minha opinião, eu não acho que é uma boa forma de simplesmente verificar se realmente a pessoa é parda, preta ou qualquer outra coisa. Tipo, claro, em alguns casos tipo, muito fácil, né? Ou, tipo, por exemplo, eu só olhar pra mim, tu vai ter todos os traços, tipo, o nariz, a boca, o cabelo. Então, no meu caso seria fácil, mas eu acho que principalmente as pessoas pardas, eu acho que aí começa a entrar um problema. E as pessoas pardas no Brasil é literalmente a maioria das pessoas. E a gente tem um histórico de miscigenação muito grande, sabe? Eu acho que o Brasil, em questão da miscigenação, é um dos lugares que acho que mais deu certo essa questão da integração com pessoas negras e brancas, né? E aí, dependendo da genética, da tua sorte ou azar na tua roleta, tu vai ter, sei lá, menos traços de negros e mais traços de brancos, e aí, sei lá, tu vai aplicar com uma vaga de cota como pardo, porque teu pai é preto, por exemplo, e tua mãe é branca, tu é pardo, por definição, mas, sei lá, não tem muitos traços de preto, e aí tu tecnicamente não tem direito a uma cota, sabe? E dependendo da banca, então, sabe, isso pra mim, acho que dá muita margem pra problema. Um outro ponto que eu tenho também em relação às cotas é a questão da permanência. Isso mais especificamente em cursos de exatas, principalmente, né? Porque são cursos mais difíceis, principalmente nas federais que eu tô falando, né? Mas, basicamente, o problema é que a métrica que mais importa não é a questão de entrar na faculdade, e sim se formar na faculdade, né? E eu sei que, acho que estatisticamente, vai ser vozes da minha cabeça, mas eu lembro de ter visto em algum lugar em relação à permanência de pessoas pretas e pardas comparado a pessoas brancas, principalmente em faculdades federais, é bem menor por causa de várias questões de base educacional, ou às vezes a pessoa simplesmente não tem condições de se manter estudando, porque cursos na federal geralmente não tem horários muito agradáveis, geralmente são, tipo, tu tem que trabalhar, vamos supor que tu teria que trabalhar, e aí a faculdade também, tipo, conflita com teus horários. E geralmente quem precisa trabalhar e estudar, geralmente são pessoas pretas e pardas, porque justamente elas não têm geralmente não têm uma condição financeira tão boa comparada a pessoas brancas em relação à possibilidade de simplesmente só ser um estudante profissional e não precisar contribuir na renda da casa.
Eu sei que, no fim, essa questão das cotas é muito complicada porque a gente não vive num mundo perfeito e eu sei que, idealmente, a gente teria uma educação de base que seria boa para todo mundo e aí todo mundo conseguiria competir de igual para igual. E eu sei que a gente não vive num mundo perfeito e as pessoas não começam do mesmo lugar. Mas eu não acho que as cotas raciais sejam a melhor ferramenta para conseguir diminuir essa questão da desigualdade e resolver esse problema mesmo que a gente tem estrutural na nossa sociedade. Mas eu acho que uma alternativa melhor para essa questão da desigualdade, para resolver o problema da desigualdade, principalmente nessa questão de raça, né, é simplesmente ignorar essa questão da cor da pele da pessoa e simplesmente focar na renda da pessoa. Então só ter cotas sociais, basicamente. Eu sei que, na verdade, tipo, as cotas raciais são meio que uma junção com cotas sociais, como, por exemplo, tu tem a cota de, tipo, negro, abaixo de um salário mínimo e meio per capita, coisas assim. Eu sei que existe essa junção, mas, na minha opinião, eu acho que não deveria ter essa distinção de pessoas negras e pessoas só pobres, por exemplo. Eu acho que faz muito mais sentido, na minha opinião, hoje em dia, ignorar completamente essa questão da cor da pele da pessoa e só focar na renda da pessoa na hora de decidir se a pessoa vai ter alguma questão de cotas ou não. Por consequência, na verdade, como as pessoas negras são geralmente mais pobres no geral, isso já tecnicamente já ajudaria elas por tabela, proporcionalmente falando, mas eu acho que é algo mais justo na questão, porque, sei lá, vamos supor que a pessoa é uma pessoa branca ou um pardo muito clarinho e não passaria na banca da identificação, e aí, sei lá, ela não tem o mesmo, como se diz, o mesmo direito, entre aspas, só porque ela nasceu branca, sabe? Então eu acho que é muito mais justo, socialmente falando, só focar na questão da renda, porque eu acho que hoje em dia no Brasil a questão da renda é o principal fator na questão de o ponto de partida que tu começa na tua vida, né? Por exemplo, se uma pessoa que é filha de 2 pais pretos, só que os pais são bem-sucedidos financeiramente falando, são, tipo, sei lá, top 1% da sociedade brasileira e acaba tendo filho preto, só que aí coloca numa escola de ponta no ensino médio, por exemplo, sei lá, no Instituto Federal, digamos assim, no ensino médio, né? E aí essa pessoa tem direito a cotas só porque, apesar que não sei se, dependendo da instituição, ela não teria direito à cota por causa justamente da renda, né? Mas eu lembro de ter visto lugares que tem uma categoria de cotas que não tem nenhuma menção à renda, por exemplo. Mas enfim, o meu ponto principal é realmente essa questão da renda no sentido da hora de determinar se uma pessoa precisaria de alguma ajuda para entrar na faculdade, por exemplo. Porque eu acho que no fim, no geral, a maioria dos problemas que tu tem no Brasil, tu consegue resolver com dinheiro. Então, por exemplo, se eu fosse, hipoteticamente falando, ter um filho, eu não acho que o meu filho deveria ter direito a alguma cota, por causa que simplesmente eu tô, tipo, numa classe social muito acima da maioria das pessoas. Eu não acho que o meu filho faria algum sentido dar algum tipo de cota só porque ele é filho meu, mas mesmo assim eu sou rico pra caralho e aí, sei lá, eu consigo... Ele não sofreria nenhuma desvantagem só por causa que ele seria preto no sentido de educacional, principalmente falando. E também, também nessa questão da dívida histórica, nesse argumento da dívida histórica, há muito mais a questão também que eu não acho muito bom esse argumento, por causa que eu acho que em algum momento da história todo mundo acabou se fudendo, né? Então eu acho que, sei lá, traçar um ponto arbitrário de a partir daqui tu vai receber alguma compensação histórica e tu foda-se, eu acho que também é meio, sei lá, meio inconsistente moralmente falando. Então eu acho que nessa questão das cotas eu gostaria que simplesmente não existisse nenhuma distinção relacionada à cor da pele da pessoa e só determinar, só fosse determinante a questão da renda da pessoa nessa hora de dar alguma cota para a pessoa. Eu sei que cotas por social tem outros problemas, principalmente nessa questão de fraude, né? Mas, sabe, não tem uma solução perfeita, mas eu acho que é muito melhor do que, sei lá, ter uma banca de identificação julgando se tu é preto o suficiente, se tu é pardo o suficiente pra te dar uma cota, sabe? E aí, dependendo da classificação, tu acaba perdendo uma vaga na faculdade porque tu é meio branco demais pra ser considerado pardo, alguma coisa assim. Então, é mais ou menos esse o meu pensamento que eu tenho sobre cotas no geral,
principalmente as raciais, né? Eu não sei o quão fora do normal é a minha opinião, mas eu acho que não é nada muito fora do comum. E eu consigo entender os argumentos do outro lado da questão, mas pessoalmente falando, eu não acho que são bons argumentos e por isso que eu prefiro só ter cotas sociais. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre o assunto e eu vou deixar um vídeo aleatório para vocês assistirem em seguida, caso seja do interesse de vocês. Eu vou ficando por aqui, valeu!